Congresso voltou hoje ao trabalho. É a convocação extraordinária. Entre os projetos que deputados e senadores devem apreciar está uma lei para moralizar os gastos públicos. O governante que não explicar o que fez com o dinheiro do contribuinte pode acabar na cadeia. No Espírito Santo, o atraso dos salários é de 5 meses. A dívida foi parcelada. Ainda assim, o Estado gasta 90% do que arrecada com salários. Não tem dinheiro para mais nada. De quem é a culpa? Em 92, a Prefeitura de São Paulo devia menos da metade do que arrecadava. 4 anos depois, a dívida estava maior que a receita. Resultado, tem obra parada porque falta dinheiro. Segundo o governo, a situação é igual em quase todas as prefeituras do país. Metade dos estados também gasta mais do que arrecada. A festa com dinheiro público acontece sempre em ano eleitoral. É quando os governantes abrem os cofres sem se importar que o problema fique para o sucessor. 2000 é ano de eleição. Por isso, o governo federal quer que o Congresso aprove com urgência a lei que manda até para a cadeia quem gastar mais do que consegue pagar. Pode ser preso, por exemplo, o governante que fizer empréstimo sem autorização do legislativo ou aumentar a despesa no último ano do mandato. A lei de responsabilidade fiscal vale para os 3 poderes: judiciário, legislativo e executivo. Prefeitos, governadores e o presidente da República só podem gastar dentro do limite. O presidente Fernando Henrique se reuniu no fim da tarde com 10 ministros e o líder do governo na Câmara, deputado Arnaldo Madeira. O presidente pediu que eles mobilizem a base governista para fazer o Congresso votar, na sessão extraordinária, a desvinculação dos recursos da União, que permite ao governo usar até 20% do orçamento para aplicar onde achar melhor. Depois, o governo quer que seja votada a lei de responsabilidade fiscal que você acabou de conhecer. E, em troca, concorda em não obstruir a votação do projeto que limita o uso de medidas provisórias. Dia de alta nas bolsas. O Ibovespa subiu 2,48%. No Rio, a alta foi de 1,38%. E o dólar fechou em queda. A cotação chegou a R$ 1,87 hoje de manhã. Mas o Banco Central atuou no mercado e a moeda americana acabou fechando a R$ 1,84. Para quem precisa tanto dos dólares das exportações, o Brasil às vezes parece um país maluco. Por exemplo, em alguns países da América Latina, produto brasileiro só pode ser vendido depois de dar uma passadinha em Miami, nos Estados Unidos. Simplesmente porque faltam voos diretos de aviões cargueiros daqui para esses países. Isso pode ser comprovado no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Depois de Guarulhos, Viracopos é o segundo maior aeroporto em volume de cargas do Brasil. Toda essa mercadoria que sai daqui de Campinas, primeiro vai para Miami, nos Estados Unidos, e só depois é embarcada novamente para os países latino-americanos. Leva um mês para completar uma viagem que poderia ser feita em uma semana. Essa demora é causada pela falta de linhas exclusivas de cargas para os países da América do Sul. Esta empresa de computadores contratou 100 trabalhadores para atender os pedidos dos países da América do Sul, mas enfrenta uma dificuldade. Os lotes, por exemplo, que são vendidos para a Venezuela, têm que sair de Viracopos e vão até os Estados Unidos, e lá são embarcados de volta para a América do Sul. Conforme o volume está crescendo, nossos tempos de trânsito cada vez estão maiores. Isso pode inviabilizar rapidamente algumas exportações para essas regiões. A Infraero, empresa que administra os aeroportos do país, diz que o problema poderia ser resolvido com a autorização para novas linhas aéreas. Esse é um aspecto que envolve a autoridade aeronáutica, que é o Departamento de Aviação Civil, concedendo autorização para que empresas saiam de Campinas para uma diversidade maior de destinos. Qualquer empresa que peça um transporte de carga para qualquer país da América Latina, desde que haja interesse do governo brasileiro e visando incentivo às exportações, o DAC autorizará as empresas a executar o transporte. Segundo a Federação das Indústrias de São Paulo, o volume de exportação que saiu por Campinas passou de 20 milhões de reais para 45 milhões entre janeiro e outubro do ano passado. Na alternativa, que seria o aeroporto de Guarulhos, só há voos em que passageiros e cargas dividem o mesmo avião. Uma atração da Estação do Calor, a aventura sobre 4 rodas nas dunas do Ceará. Mas a morte de uma turista acaba expondo o perigo de uma diversão que mistura sol, areia
e velocidade. Época de férias. Andar de buggy pela areia é uma das atrações preferidas pelos turistas. Um passeio que promete emoção nas dunas. Os motoristas fazem manobras radicais num local traiçoeiro. Por causa deste vento, as dunas estão sempre mudando de lugar. E no final de uma reta pode estar um precipício. Daí fica difícil de controlar o buggy. Foi o que aconteceu ontem aqui. No acidente morreu a empresária paulista Cláudia Amaral de Almeida, de 36 anos. O bugueiro quebrou a perna e está internado. Este outro ainda tenta dar uma justificativa para o acidente. Isso é normal. Podia acontecer com qualquer um, né? Nas dunas, falta fiscalização. Nada garante a segurança de quem se arrisca. Não há um controle nesse sentido. Quem deveria controlar era o setor de trânsito do município. E ele não é omisso nisso aí. Eles cobram R$10 por pessoa pelo que chamam de passeio com emoção na praia do Cumbuco. Muita gente paga, mas acaba fazendo uma exigência. Só peço para ir sem emoção. Porque emoção a gente arranja em outro lugar, não precisa se arriscar a vida, né? O coordenador de trânsito do município de Caucaia, onde fica a praia do Cumbuco, Coronel Hamilton Rocha, disse que há fiscalização diária dos passeios de buggy. Ele disse também que a lei exige cintos de segurança, mas que os turistas muitas vezes se recusam a usá-los. Um inquérito foi aberto para apurar a morte da turista. Veja a seguir, o capitão da seleção brasileira é cortado do pré-olímpico. E o final feliz de uma batalha entre Fidel Castro e os Estados Unidos. A seleção brasileira ficou sem um dos principais jogadores 2 semanas antes da estreia no pré-olímpico de futebol. Hoje, em Londrina, o técnico Vanderlei Luxemburgo cortou o capitão do time. Denilson era um dos líderes e o capitão da seleção pré-olímpica. Chegou a Londrina segunda-feira, treinou durante 3 dias, mas hoje, às 6h30 da tarde, teve a notícia. O Denilson está sendo cortado da seleção brasileira em função de tudo aquilo que tem ocorrido. A CBF se empenhou o máximo nesse processo para que o jogador pudesse ficar aqui, mas a FIFA entende que o jogador tem que se apresentar só 5 dias antes da competição e nós entendemos de uma maneira diferente. O clube de Denilson, o Real Betis da Espanha, exigia que ele se reapresentasse para 2 jogos. Ainda ameaçava romper o contrato de imagem, que corresponde a 70% do salário do jogador. Denilson voltaria a tempo de disputar o pré-olímpico, mas o técnico Vanderlei Luxemburgo só aceitava ter o jogador se ele permanecesse também na fase de preparação. O nome do substituto de Denilson na seleção brasileira vai ser anunciado amanhã. Um pedido de trégua em nome de Alá. O presidente da Chechênia pediu hoje à Rússia que respeite o mês sagrado dos muçulmanos. A resposta russa foi com novos bombardeios. Pelo ar, continuaram os ataques sobre as bases rebeldes nas montanhas. No chão, os guerrilheiros islâmicos lançaram uma contraofensiva. Reconquistaram 4 subúrbios da capital Grozny e dizem ter capturado 60 soldados russos. No fogo cruzado entre os 2 lados, a população foge dos vilarejos vizinhos a pé e no frio. 40 mil civis não conseguem sair de Grozny. Uma vitória de Fidel Castro sobre os Estados Unidos foi comemorada hoje com festa nas ruas de Havana. O menino Elian, que sobreviveu a um naufrágio na costa da Flórida há 1 mês e meio, vai ser devolvido ao pai, que mora em Cuba. No país das oportunidades, como os exilados cubanos fazem questão de repetir, Elian Gonzalez comemorou o primeiro Natal da vida dele. Aprendeu a conviver com parentes que não conhecia, visitou a Disney, ganhou brinquedos e até um novo amigo. Elian foi resgatado depois de passar 2 dias sem água e comida, flutuando numa boia. A mãe dele e outras 13 pessoas que fugiam de Cuba morreram no naufrágio. Os parentes da mãe, em Miami, receberam o menino como um herói da antiga Guerra Fria. Em pouco tempo, Elian se tornou o pivô de uma disputa internacional. Em Cuba, o pai do menino, separado da mãe, pediu ajuda a Fidel Castro para ter o filho de volta. Fidel acusou o governo americano de sequestro e comandou milhares de cubanos em manifestações públicas contra Tio Sam. O povo exigia a volta de Elian Gonzalez.
Hoje, pouco mais de um mês depois de chegar aos Estados Unidos, o destino de Elian foi selado pela imigração americana. O menino será devolvido ao pai e terá que retornar a Cuba. O mais provável é que o pai de Elian receba um visto especial para vir aos Estados Unidos buscar o filho. Os exilados cubanos em Miami protestaram em frente ao prédio da imigração. Os parentes querem recorrer na justiça. E há quem sugira a desobediência civil, ou seja, esconder o menino e impedir que ele volte para Cuba. Alheio a toda essa movimentação, Elian Gonzalez foi à escola. Foi o segundo dia de aula dele, talvez o último nos Estados Unidos. O Serviço Americano de Imigração determinou que Elian seja repatriado para Cuba até o dia 14 de janeiro. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Globo 2000, no coração do Brasil. De terça a sexta, a Muralha. Terra Nostra. Oferecimento Grenda Cristal. Use Grenda e tenha todos os galãs aos seus pés.